Fala, torcida colorada, eu sou o Henrique e aqui no Pitaco Colorado do Hablamos Grenal a gente vai fazer uma projeção aí para Inter e Cuiabá hoje às 16 horas no estádio Beira-Rio. A gente tem algumas mudanças no time, né? O Eduardo Cudê promove Pedro Henrique a centroavante, né? Visto que o Ener Valencia vai ser preservado. Como a gente já falou aqui no canal, o Ener Valencia vem de uma temporada muito desgastante para ele, ainda mais para um jogador de 33 anos de idade. Então, para um jogo muito importante da semana que vem, a gente que já está com a cabeça nas oitavas de final da Libertadores, o Ener Valencia vai ser preservado para esse jogo, né? Para o jogo da semana que vem, então ele não deve jogar hoje contra o Cuiabá. E o Pedro Henrique está aí de volta, né? Aquela função que ele foi muito bem no começo do ano, né? Na situação que colocou ele como artilheiro do Campeonato Gaúcho. E a expectativa é de que a gente tenha um Pedro Henrique talvez muito mais solto, muito mais leve, né? Ele que com o Mano Menezes jogava pela ponta, naquela situação de ponta marcando o lateral, né? Que a gente fala até que o Ener Valencia, né, na estreia dele contra o Fluminense, jogou como ponta, né? Como ponta direita, o Luiz Adriano como centroavante. Então a gente vai ter aí o Ener Valencia preservado, mas o Pedro Henrique lá na frente, onde ele gosta de jogar, né? Não exatamente como o centroavante, né? Que ele não jogava na Turquia, que é da onde ele veio, mas, né, inclusive jogando com o Campanharo, né? Mas jogando mais à frente, eu acredito, voltando de lesão e tal, né? Ele e o Maurício voltando de lesão, eu não sei se o Maurício vai estar relacionado para o jogo, mas ele já está à disposição, né? E principalmente para o jogo da Argentina na quarta-feira. Mas aí o Pedro Henrique, né? Então a gente espera, né, um jogo muito diferente daqueles que a gente vem tendo, né? Teve muito treino de finalização essa semana e a gente precisa disso, né? São 4 jogos sem marcar gols no Campeonato Brasileiro e a gente precisa marcar gol, né? Hoje contra o Cuiabá precisamos voltar a vencer e precisamos vencer também na Libertadores, né? A gente não vai para Libertadores, lá para o River Plate, lá para Argentina, lá para Buenos Aires, pensando em empate, pensando em derrota, o que não é o perfil do Cudê, né? Essa é a diferença, e eu quero trazer aqui de novo para o debate, que a gente falou da diferença entre Mano Menezes e Cudê, né? O Mano Menezes contra o Bragantino, por exemplo, pensaria muito naquele empate e pediria para a equipe segurar aquele empate. A gente viu o Cudê pedindo para o time atacar e ficando com aquela cara de triste, infelizmente, quando o jogo acabou e acabou naquele empate. E com certeza, agora já pulando um pouco, como eu já falei, a gente já está com a cabeça na quarta-feira que vem, a gente já estou fazendo algumas projeções, né? Pensando no jogo da quarta-feira que vem, a gente teria, olha só, na situação que a gente está hoje, como a gente está bem, né? Bem entre aspas, né? Mas como a gente está bem melhor do que estava alguns dias atrás, semanas atrás. O Mano Menezes pensaria muito no empate no jogo da quarta-feira que vem, né? E a gente está com o Cudê aí que vai pensar sempre na vitória em qualquer situação. No jogo fora de casa e no jogo dentro de casa, né? Amanhã no jogo contra Cuiabá, não interessa que o jogo é pelo Campeonato Brasileiro e que a prioridade é a Libertadores. E que a Libertadores sempre vai ser mais importante. O que interessa é a vitória. Essa é a mentalidade que a gente precisa ter como clube, né? Eu vi até uma situação um tipo de situação e de vídeo que a gente não precisava fazer agora, que a gente não precisava entrar no canal, mas uma coisa muito importante que a gente precisa trazer como exemplo, eu acredito, para os clubes tanto brasileiros quanto os clubes daqui, né, da aldeia, né, que eu acho que todos os clubes devem ter, que é a situação da vitória, sempre pensar na vitória. Teve um jogo que eu vi da Liga dos Campeões há pouco tempo atrás, se não me engano, foi o jogo do Bayern de Munique. E que o Elber, aquele jogador brasileiro, centroavante, que teve uma história boa lá no Bayern de Munique, hoje ele é dirigente do Bayern de Munique, ele fala que todo jogador que chega lá no Bayern, ele chega com essa mentalidade de sempre vencer. Sempre vencer, não aceitar empate, não aceitar derrota, de sempre buscar a vitória. É essa a mentalidade, isso eu vi no jogo do Bayern, né, da Liga dos Campeões, eu não lembro qual, tá? Eu acho que foi quartas de final, foi um jogo contra o Manchester City.
Posso estar errado, mas acho que é esse, se não me engano é isso. Mas vamos lá, vamos pro que interessa. A mentalidade vencedora. A gente precisa da mentalidade vencedora. E salvo engano, né, o Kudê busca isso. Busca isso. Porque num jogo fora de casa, esse é o exemplo que eu quero trazer. Num jogo fora de casa contra o Bragantino, nós tivemos um treinador que buscava sempre colocar o seu time à frente, né? E com alterações buscando a vitória, né? E com o Mano Menezes a gente já teria aquela situação de pedir para o time recuar, pedir para o time se defender, né? Como teve contra o Santos, né? Um time que comemorou um empate, né? Por mais que seja fora de casa contra uma grande equipe, o Santos que não era, né, grande equipe no sentido de ser um time muito forte, a gente comemorou aquele empate. Isso é inaceitável. Inaceitável. E contra o Bragantino também seria inaceitável, por mais que, né, fosse o Bragantino o time que fosse, com a sua grandeza ou não, mas com o seu investimento, né, do grupo alemão ou não, nós não poderíamos aceitar, né, um time que comemorasse empate. Então foi, né, naquela situação, um jogo muito interessante, uma atuação muito interessante do nosso técnico, né? Que muita gente criticou, mas enfim. E hoje contra o Cuiabá, espero, né? Bom, é o mínimo, né? Dentro de casa, contra um time que, né, não tem muita expressão, esperamos uma grande vitória. Enfim, gurizada, é isso. Te inscreve no canal, curte os nossos conteúdos aí, ativa o sininho para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, é tudo @LamosGrenal. E acompanhe aí as nossas atualizações para receber os nossos conteúdos em primeira mão, tá certo? Um abraço e até a próxima.